O ministro da Fazenda pretende, nos próximos dias, concentrar atenção para aprovar a MP 1185 sobre tributação de subvenções. Há muita resistência dos parlamentares, principalmente do Norte e Nordeste. Você acha que essa medida é positiva para o ambiente de negócio no país? Qual é a posição da Bélgica sobre isso? Olha, a primeira preocupação que nós temos, Kleber, sobre esse assunto é que essas medidas não interfiram nos investimentos que já foram executados e planejados. Uhum. Muito se fala sobre segurança jurídica, mas acho que é preciso tangibilizar isso. E agora é um bom momento. Veja, uma empresa há alguns anos, toda decisão de investimento é uma decisão que envolve um compromisso de muitos anos e de risco durante muitos anos. O que nos preocupa profundamente é que essas decisões de investimento sejam alteradas depois que foram tomadas, porque a gente não tem como voltar mais atrás, por uma mudança nas regras. Então, a nossa preocupação é que os investimentos que já foram feitos ou estão planejados para o curto prazo não sejam afetados. Por outro lado, a MP 1185 é um bom exemplo de consequências não intencionais para problemas complexos. Esse problema foi criado em 2017, numa Lei Complementar 160, que tratou da convalidação dos incentivos fiscais. Porque havia, naquela época, uma disputa entre as empresas e o fisco sobre o que é a definição de investimento, tomou-se a decisão, então, de dizer que os incentivos de investimento e de custeio eram todos iguais. Esse é um problema, porque havia uma fragilidade, uma lacuna que gerava insegurança jurídica. O que o Congresso, então, decidiu, então é tudo igual. Bom, que era uma mudança da política desde a década de 70. O que aconteceu, então? O uso desses incentivos, naturalmente, cresceu muito, gerando, inclusive, alguns eventos de injusto. Por exemplo, quando você recebe um incentivo duas vezes. Não vou cansar vocês com detalhe aqui, mas há exageros que foram criados. Então, para resolver um problema, foi criado um outro problema que agora nós temos mais uma vez que resolver. O que importa aqui para nós é que os investimentos das companhias sejam protegidos. Esta é uma decisão, uma das mais importantes que qualquer companhia pode tomar, e é necessário ter segurança jurídica. Então, o ministro já deixou claro que não pretende interferir ou afetar os investimentos. E acho que o que a gente tem que fazer agora, Kleber, é uma discussão com as regiões que recebem esses investimentos, que não é só o Norte e o Nordeste, tá? Isso não é verdadeiro. Ainda que o Norte e o Nordeste esteja mais engajado, esses incentivos são dados em todo o país. Certamente, o principal estado a dar subvenções de investimento é São Paulo. São os dados. A grande questão para nós é como não interferir ou não prejudicar investimentos. Essa é uma das decisões mais difíceis e que requerem maior confiança dos investidores e dos empresários. Elas precisam ser resguardadas. Existe uma questão fiscal que o governo tem que equacionar, mas isso não pode resvalar sobre os investimentos. Então, talvez, Kleber, uma das soluções seja como a gente define claramente o que é investimento e o que é custeio. Isso é um desafio técnico que as nossas equipes estão enfrentando nesse momento. Existe uma forma de definir isso mais claramente? Essa é a conversa que nós tivemos com o Ministério da Fazenda e com o próprio ministro, esse é o desafio que ele nos lançou, e a gente tem que responder isso nas próximas semanas para que a gente possa garantir a estabilidade jurídica desses investimentos que já foram feitos, inclusive. Pablo, a medida provisória foi apresentada e a validade dela vai até ali o dia 7/2, depois da renovação. Como você avalia isso? A gente sabe que as companhias têm uma preocupação em haver uma instabilidade jurídica ali, mais uma vez, no início do ano, justamente porque tem receio dos efeitos da medida provisória. Quais seriam os caminhos para a gente evitar mais esse desafio? Eu acho que você tem uma preocupação aqui que está nos incomodando. Ele veio por uma medida provisória, significa que ela exerce seus efeitos imediatamente. E nós temos a questão da anualidade no imposto de renda e na CSLL. Essa medida perderia a validade logo nos primeiros dias de janeiro, só não fará porque há o recesso, quando para de contar esses dias. Então, mais uma vez,
não é só substantivo que é investimento, é que o meio utilizado para fazer essa transformação também cria uma insegurança jurídica, que é, o que acontece se não for aprovado? Retroage os efeitos? O ideal para nós é que essa discussão fosse feita com o tempo que ela precisa. Não é para fugir de discussão, não, mas ela precisa de tempo. E, idealmente, isso deveria ser feito por um projeto de lei com tramitação ordinária, e, claro, com prioridade dada por todo mundo, pelo Congresso, pelo governo, pela sociedade civil. Mas usar uma MP para essa medida, mais uma vez, cria uma dificuldade, porque dia 31 de dezembro é a nossa base de incidência, né, na virada do ano. O que acontece com as empresas? Já vai valer? Vamos ter que pagar esses impostos sobre os investimentos que foram feitos? Isso, mais uma vez, não é só a substância, mas a forma também cria insegurança. E isso é talvez um bom exemplo de como a gente constrói a insegurança jurídica, né? Sem pensar nessas consequências de curto prazo, independente até do resultado da decisão. Né? Quem decide vai decidir. Mas só a forma já é um problema neste caso, porque cria mais insegurança jurídica. E mais, eu acho que até mais do que isso, sabe? Tem uma coisa que é importante. O ambiente que se cria com essas pequenas inseguranças, isso transmite ao investidor uma sensação generalizada de insegurança jurídica e pode ter um efeito, e eu temo que a gente esteja nessa situação, nesse momento, de que investidores fiquem postergando seus projetos de investimento porque estão inseguros. Só que isso, no agregado, tem um enorme efeito para a economia, que é reduzir o ritmo de crescimento econômico do país como um todo. Então, isso é uma coisa que preocupa muito, né? E foram várias mudanças do sistema tributário nesses últimos meses que me parecem estar criando essa sensação de insegurança ou de imprevisibilidade, que não é só... Talvez seja pior do que ter um ambiente ruim, porque o imprevisível, a incerteza, você não consegue nem atribuir probabilidades e, portanto, dar preço, né? Porque o que é ruim tem preço, custa para todo mundo. Mas o que é incerto impede a ação, né? Ela trava o investidor. E talvez tenha um efeito ainda mais negativo do que o ruim, né? Porque ela imobiliza. Vamos ficando por aqui. Esperamos que este papo tenha esclarecido alguns pontos desses temas. Pablo, muito obrigado pela presença e principalmente pelas explicações. Eu que agradeço uma oportunidade de estar aqui falando com vocês e para todos os nossos associados da Brasa. Agradeço também ao nosso diretor de edição, Leonardo Barbosa. Obrigado, Léo, e até o próximo papo.